Nessa aula de hoje, então, a gente vai retomar, agora de uma forma mais genérica, como analisar o funcionamento do transistor MOS em todas as regiões. Para passar por isso, a gente vai primeiro ver um parâmetro que é a resistência em condução, que corresponde a essa região ômica aqui, e depois a gente vai ver dois parâmetros, que é a resistência percebida do nó de dreno, que corresponde à operação em saturação, e também a transcondutância, que é o ganho, quanto uma variação de tensão do gate vai influenciar a corrente de dreno naquela região de operação. E claro, como isso vai se relacionar com os parâmetros do nosso componente, W e L dele. Então a gente vai ver três parâmetros principais e vai ver como se aplicam esses conceitos desses parâmetros. O primeiro deles, que eu comentei que corresponde a essa região ômica, que é a própria resistência em operação. Lá da eletrônica de potência, que eu acredito que é o background de mais gente aí, a gente fala de resistência de operação o tempo todo. Quantos miliohms tem esse transistor? Então a resistência de operação, ela equivale, agora analisando sempre o dispositivo operando na região ômica, quando ele estiver ligado em condução. A resistência de operação é exatamente a derivada dessa curva aqui, ó. Aqui no início. Por quê? Lei de Ohm. Resistência é a tensão sobre corrente. Se a gente observar esse gráfico, ele nos dá a corrente no dreno pela tensão no dreno. Então, basicamente, a inclinação daqui é o quanto variou a corrente pela tensão. Invertendo isso, então, a resistência é quanto variou a tensão pela corrente, que é bem nesse início dessa inclinação da curva. Naquela primeira tarefa experimental que eu pedi para vocês simularem, eu pedi para verificar qual era a influência do W e do L sobre essa curva aqui, qual a corrente máxima que ele atingia, se vocês lembrarem bem lá. Para uma determinada tensão de gate, qual seria o trajeto aqui, qual seria a corrente máxima que assumiria. Eu não pedi para vocês calcularem na região ômica qual é a resistência típica do dispositivo. Isso vai ser um ponto que a gente vai verificar aqui hoje. Quando nós simulamos anteriormente um determinado transistor, que é no caso M1 aqui, a gente manteve a tensão de gate fixa, nesse caso aqui de operação a tensão de gate era conforme o parâmetro que está escrito aqui, Vgate 5 volts. E a gente observou que variando a tensão de V2, que é essa análise que resulta no eixo horizontal, a corrente de dreno resultante para uma tensão de gate fixa. Então essa curva aqui que a gente está vendo agora, ela corresponde exatamente uma das curvas desse diagrama aqui, que é a curva Vgate igual a 5 volts. A gente está caracterizando uma só. E a resistência em condução, ela é a característica que a gente vê no início da curva aqui, que é a operação na região ômica, até aqui, em que resistência é a tensão sobre corrente. Então, se eu pegar nesse primeiro início da curva aqui, vamos dizer, com menos de 1 volt de tensão de dreno, aqui embaixo, bem no início mesmo, um ponto qualquer, é praticamente uma reta até aqui, eu vou pegar aqui em torno de 0,5 milivolts, 0,5 volts, quer dizer. Se eu for fazer a conta da resistência equivalente em condução aqui, nesse transistor, ele vai ter 176 microamperes, 176 microamperes, dividido por 506 milivolts. Eu omiti o microamperes, então, como é 10 a menos 6, ele vai gerar 10 na 6. Perdão, inverti a minha conta aqui. 506 milivolts dividido por 176 microamperes. Como o microampere está no denominador, dividir por 10 na menos 6, vai resultar que o meu resultado de solucionar isso aqui vai ser em mega ohms, não em ohms. Então o resultado aqui dá 0,00286 mega ohms. Eu vou multiplicar por 1000 só para conseguir ver em quilo ohms isso aqui. Então nesse caso aqui, a resistência em condução percebida é 2,86
quiloohms, nesse caso experimental. Mas vamos ver qual parâmetro eu estou usando para esse transistor aqui. NMOS4, ele tem largura 1.2 micro e comprimento 0,6 micro de dreno. Eu vou aumentar em 10 vezes aqui o W dele. O que vocês esperam da resistência de condução do canal quando eu aumento 10 vezes a largura dele? Olha, eu tornei 10 vezes mais largo. Vai ficar 10 vezes mais fácil, ou algo do tipo, porque vai atrair mais cargas e a área da seção atravessada pela corrente vai ser maior. Então, além de eu perceber que agora, ao rodar de novo a simulação, a corrente máxima é mais alta, eu vou pegar um ponto aqui, em torno de 506 mV também, e vou observar agora que tem 1.87 mA. Então, do cálculo inicial que tinha 2.86 kΩ essa resistência, eu vou pegar agora uma nova tensão, 0.50657 volts, dividido por 1.8737 miliamperes. Se eu tenho miliamperes, mili está no denominador, vai virar quiloohms, porque 10 na menos 3 no denominador, ao dividir, vai passar para 10 na 3 no numerador. Então agora eu tenho 0,27 quiloohms, ou seja, 270 ohms somente. Se eu multiplicar por 1000 aqui, 270 ohms é a resistência em condução. Então, esse é o parâmetro da resistência em condução, corresponde só a essa região ômica aqui. Vocês vão observar que realmente isso aqui é um valor ainda muito alto, comparando com tudo que a gente vê em eletrônica de potência, que a gente costuma tratar em função de miliohms, ou dezenas, centenas de miliohms. O que eu posso comentar sobre isso? É que nos dispositivos de potência, à medida que eu quero que a resistência em condução reduza muito, eu vou aumentar o W, ou a largura dos transistores. No limite no qual os transistores de potência têm relações de W sobre L de mais de 1000 vezes. Eu poderia botar aqui 1200 micro por 0,6 micro, que dá uma relação de 2000 para 1, W sobre L. Eu vou rodar uma terceira vez aqui o cálculo. Vocês podem ver que a corrente máxima já subiu bastante aqui, já é um transistor bem maior. E de novo, em torno da mesma região de operação, agora tem 191 mA. Então eu vou fazer o mesmo cálculo, 0.50657 volts, dividido por... Agora eu vou dividir diretamente em amperes, por valor tão alto, 0.19198 amperes. Esse é o nosso transistor agora, quando em condução ele só tem 2.63 ohms. Então reduziu bastante a resistência em condução, porque eu aumentei de um fator que começou em 1.2 por 0.6, que é 2 para 1 o tamanho do transistor, e agora ele é 2000 para 1. Eu aumentei muito a largura. E se eu fizer o oposto, eu aumentar o comprimento do canal, que é o L, eu vou ter cada vez resistências maiores. Olhando aquele equacionamento do funcionamento na região de ômica, lá que a gente viu no início, na introdução às condições de operação do transistor MOS, está explicado também na equação, que para baixas tensões ele tem a resistência exatamente dependendo do W, basicamente. Então, esse aqui é o primeiro parâmetro que eu estou falando só na resistência ômica, aqui na região ômica da operação. Agora nós vamos passar para outros dois parâmetros, que são os parâmetros que correspondem à operação na região de saturação. Não confundam o que eu vou chamar agora de impedância ou resistência de dreno com o que a gente acabou de ver agora. Ok? A impedância percebida pelo terminal de dreno é outra coisa. Muito cuidado. Eu acabei de dizer que na região ômica, a inclinação dessa curva aqui corresponde diretamente a uma resistência. A gente acabou de ver isso. Valores típicos que a gente acabou de ver, ohms a quiloohms. Perfeito. Agora corta, interrompe. A gente vai ver outro parâmetro agora. Tá? Não confundam. Impedância percebida pelo terminal de dreno é outra coisa. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que quando está na região de saturação,
Existe também uma resistência característica do terminal de dreno, mas essa resistência não nos importa mais lá para a aplicação de eletrônica de potência, não é ela que vai causar perdas de condução, tudo isso. Essa nova resistência que eu acabei de citar para vocês aqui, ela é a resistência que vai fazer com que deixe de ser uma fonte de corrente ideal, que é basicamente o que a gente tem aqui nesses modelos que eu introduzi para vocês antes. Essas resistências aqui, que é o que a gente vai ver agora, ou impedâncias percebidas no terminal de dreno, elas só estão aqui para representar na modelagem essa pequena inclinação que essas curvas quase horizontais têm aqui. Em que, numa fonte de corrente ideal, essas curvas quase horizontais seriam absolutamente horizontais, 0 graus com a horizontal. Então, independentemente da tensão de dreno, a corrente que eles drenam seria constante. Nesse caso ideal, em que é realmente uma fonte de corrente ideal, a impedância ou a resistência vista no terminal de dreno é infinita. Vejam aqui eu botei 1 megaohm só para representar, mas ela pode ser centenas de gigaohms. Ou seja, não importa a tensão que surge no dreno do transistor, ele mantém a mesma corrente sempre. A fonte de corrente ideal não depende, a tensão sobre ela não influencia a corrente que ela está drenando. Fonte de corrente ideal. Então, uma impedância muito alta percebida no terminal do dreno significa que é uma fonte de corrente perfeita. Já quando a gente tem dispositivos menos ideais, em que não são fontes de corrente ideais, pode ser cada vez maior essa inclinação aqui dessas curvas, e elas, tendo uma maior inclinação, vão resultar na modelagem, impedância percebida pelo terminal de dreno menores, que pode chegar na casa aí das dezenas de ohms, que é um transistor muito ruim, já não é uma fonte de corrente boa. Lembre-se que esses dois elementos aqui embaixo, essa fonte de corrente em paralelo com esse resistor, representam o comportamento do transistor operando na região de saturação. E essa fonte de corrente em cima, em paralelo com esse resistor, representam o modelo de operação de outro transistor, que estejam operando na região de saturação. Isso corresponde exatamente àquilo que vocês já viram na eletrônica, que é o comportamento de pequenos sinais dos transistores, dos elementos de eletrônica. Então, esse comportamento só vale enquanto o transistor estiver aqui em algum ponto dessa região de saturação aqui. Que é um ponto que corresponde a uma determinada tensão de dreno e uma tensão de gate específica, que escolhendo uma dessas curvas horizontais. Então, vamos tentar deixar bem claro esses dois parâmetros, porque eles foram trazidos juntos. O anterior só corresponde à região ômica, que é exatamente a inclinação no início da curva. Começa em zero. Então, eu usava simplesmente um valor de tensão e um valor de corrente no cálculo anterior. Estou voltando aqui para cima. Resistência em operação só vale aqui. Essa resistência do canal de dreno é a resistência que é gerada embaixo do canal de dreno para a geração da passagem de corrente, no caso, né? Eu cheguei a ver isso com o a princípio, se é isso que eu tô achando que é. Essa resistência em condução, que nós chamamos aqui. É a Não, resistência não, não, efetiva tô do falando da canal. outra. O novo parâmetro que a gente está vendo na região de saturação, ele não é uma resistência de fato física, ele é simplesmente a representação da inclinação dessas curvas aqui. Não é a resistência do dreno Exato. em condução. A resistência do dreno em condução é o ID é na região ômica. Quando entrou em saturação, a gente modela a inclinação não ideal dessa curva por uma resistência típica aqui, que é o que a gente vê na análise de pequenos sinais de eletrônica. Talvez seja isso que tu comentou. Ah, tá, entendi. O ID é a resistência inicial e ali é aquela que vai gerar o efeito Early, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Eu sei que tem um efeito Early e no outro é outro nome. Eu não consigo lembrar agora exatamente isso aí que tu tá me dizendo, Guilherme. O efeito Early é o que diz que, tipo, que vai subindo, que era pra ser uma curva reta, né? Na região de saturação. Mas ele tem uma pequena inclinação por causa desse efeito Early. Então deve ser meio que somado isso junto ali. Essa resistência que tu tá falando agora. Eu acredito que é esse efeito então, que tu está citando, exatamente. Quando está na região de saturação, impondo-se uma pequena variação da tensão de dreno, que seria uma pequena variação da tensão de baixo, vai ter uma pequena variação na corrente, que é bem pequena mesmo. Por isso a gente caracteriza como se fosse uma resistência no modelo.
Na verdade, se tu medir tensão e corrente no transistor em um determinado momento, tu não vai medir esse valor. Porque na região de saturação, não faz sentido mais medir tensão e corrente porque não começa em zero aqui, ó, a curva. Então vamos fechar com a eletrônica, tá? Muito bom o teu comentário aí, Burão. É exatamente esse caminho que a gente está indo, olha só. Uma coisa é operar na região ômica, a gente vê uma resistência. De fato, a gente já passou por esse parâmetro lá em cima. Agora a gente está falando em modelar essa inclinação pequena, não idealidade dessas curvas aqui. Nesse caso, então, a gente vai pegar uma variação VDS, pequena variação na tensão, e observar a variação decorrente correspondente aqui em cima. E pela variação decorrente ser muito menor proporcionalmente do que a variação de tensão, esse valor típico aqui é de mega ohms, até giga ohms, se vocês observarem aqui embaixo. O valor típico é na casa dos mega ohms. Podemos pegar e voltar exatamente para o circuito que a gente simulou agora há pouco aqui. E eu vou voltar para os valores iniciais, para dar alguma coisa mais palpável aqui. Aquele circuito que a gente simulou no início aqui, que tinha 1.2 micro por 0,6 micro, ele tem uma relação de 2 para 1 em largura e comprimento do canal. Executei ele. E aqui em cima, mais ou menos, ele cai na região de saturação, se vocês observarem, bem aqui na parte de cima da curva. E se a gente observa a variação horizontal 1,86 volts e a variação vertical microamperes, vamos calcular a resistência de dreno em condução, então, que só vale para a região de saturação aqui, é um parâmetro de modelagem, não é um parâmetro de uma resistência física medida. Nesse caso aqui, estou abrindo minha calculadora, eu poderia olhar direto para esse slope aqui de baixo, que já é o cálculo da variação da corrente por variação de tensão. Só que ele está em Siemens, então 5,91 microsiemens. Se eu inverter esse slope aqui, eu vou ter exatamente o valor que eu quero, que é a resistência, que é 1 dividido por 5,91677. Daria 0,169 mega ohms, que é micro siemens virou mega ohm. Ou então a gente pode seguir a mesma definição que a gente já viu, que é ΔV sobre ΔI. Então eu posso pegar esse ΔV, que é 1,86 volts, dividir pelo ΔI, que é 11 microamperes, entre os dois pontos que eu medi ali, 11,0079 microamperes. Se eu estou dividindo por microampere, o resultado vai ser em mega ohms, então. Dividir por 10 a menos 3, quer dizer que o resultado final está multiplicado por 10 na 6. Mesmo valor exatamente de ter invertido a variável slope aqui. 0,169 mega ohms. Eu vou multiplicar por 1000 para ter agora em quiloohms. Então, esse parâmetro da resistência equivalente quando operando na região de saturação para esse transistor é 169 kiloohms. Quer dizer que para uma variação de 1 volt vai variar uma fração de poucos microamperes. É quase uma fonte de corrente, é muito bom. Como é que eu consigo, então, manipular esse valor dessa resistência em condução? Duas condições. Se eu baixar a corrente total, por exemplo, polarizando a tensão de gate mais abaixo, eu vou fazer esse teste aqui, eu vou reduzir a tensão de gate para 3 volts, que vai fazer com que a corrente total consumida aqui seja reduzida proporcionalmente. Eu vou aqui no parâmetro VGate e mudo ele para 3 volts, ok? E rodo a simulação de novo. Vejam que a corrente máxima lá diminuiu. Mas, para a mesma faixa de tensões aqui, que também é 1,86 volts ΔV, horizontal, a variação de corrente diminuiu bastante também agora. Significa que se o que está no denominador diminuiu bastante, quer dizer que aumentou a resistência em condução, quer dizer que ela ficou mais razoavelmente horizontal. E eu posso fazer esse cálculo aqui só para a gente comparar os 169 kΩ que a gente viu na situação anterior, com agora, que é 1,8604 volts, dividido por 6,713 microamperes. O resultado é dado em mega ohms, então eu multiplico por 1000 para ter em quiloohms, 277 quiloohms. Aumentou substancialmente aí a resistência equivalente do dreno. Só por reduzir a corrente média. Vejam bem, com uma menor corrente, naturalmente vai aumentar essa impedância. Então, se eu diminuir muito a corrente de polarização, ótimo, mais alta impedância percebida, mais parecido com uma fonte de corrente ideal.
Professor, mas ali nesse caso, ele já não tem uma escala linear ali no final dele, né? Essa região aqui que eu estou medindo, É, região de ele começa a saturação, subir mais, olha só, é praticamente uma reta isso aqui. É muito parecido com uma reta. Não é linear porque não começa em zero, né? Qualquer coisa para ser sim. linear teria que Nunca começar do vai ser zero. linear, na verdade, né? É, não vai ser linear, mas é razoavelmente uma reta. Eu percebo que sim tem uma pequena distorção, é verdade. Mas em geral, como a gente trabalha com sinais pequenos aqui dentro, com excursões pequenas, é praticamente uma reta. A gente não precisa se Sim. preocupar com isso. Outra coisa, olha só, que a gente tem de liberdade durante o projeto, que é aumentar o W e L. Se eu aumentar o W, nesse caso, eu vou aumentar por 10 vezes o W, e eu vou medir de novo, a mesma variação horizontal de tensão ocasionou uma variação de corrente muito maior. O mesmo ΔV, maior ΔI. ΔI. Então ele tornou menos ideal a curva. Na verdade, ela está com uma excursão vertical maior de corrente agora do que tinha antes. Então, diminuiu a resistência em condução. Tornou pior essa fonte de corrente. Como o efeito do L geralmente é o oposto, se eu aumentar o L agora, eu vou levar um L aqui para 6 micron, Vai aumentar a resistência, né? sim, tende a aumentar a resistência por dois motivos. O primeiro, diminuiu a corrente total, né, que tem, corrente média aqui no centro. Então, naturalmente, já teria feito, assim como quando eu mexi na tensão de gate, antes, se vocês lembrarem bem, mexi na tensão de gate aumentou a resistência. Mas também porque aumentar o L diminui esse efeito de modulação de canal. E se vocês observarem, está bastante horizontal essa curva aqui, chega a estar assustador, é difícil de visualizar essa variação. Então, eu vou dar um zoom aqui no gráfico e a gente vai medir aqui entre dois pontos dentro da região de saturação ainda, qual é essa variação. Então, fazendo o cálculo agora, vejam que caiu para 0,1 microampere, ou 100 nanoamperes só, a variação vertical, para uma excursão de 2,2 volts horizontal. É uma excursão maior. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Resistência de dreno em condução é ΔV, 0,2193 volts, dividido por 100 nanoamperes. Vamos facilitar nosso cálculo e vamos botar em microamperes já. Se eu botar em microamperes o denominador, vai virar mega ohm o resultado. Então, 0,112 nanoamperes no denominador. Então, a resistência equivalente de dreno em condução é 21,9 mega ohms. Então, aumentou bastante a resistência em condução. Mas cuidado, misturaram dois efeitos. O primeiro é que eu reduzi a corrente, antes estava perto de 200 microamperes, mas o grande fato é que o aumento do L aumenta muito a impedância percebida do dreno. A resistência que a gente modela essa pequena inclinação aqui dessas curvas quando operando na região de saturação. Tá, mas eu falei de dois parâmetros até agora. Os dois parâmetros correspondiam ao comportamento visto do dreno do transistor, né? Olha só, até agora, esses dois parâmetros correspondiam a como é que se comporta esses terminais aqui, entre dreno e source, do mesmo transistor para diferentes formas de operar ele. Para tensões mais baixas ou mais altas. O terceiro parâmetro que a gente vai ver agora é o que reflete o efeito do gate para o dreno. Que é uma tensão do gate vai causar uma mudança na corrente do dreno. Agora eu preciso relembrar de novo para vocês. Lei de Ohm, de novo. Uma relação de tensão para corrente. Mas nesse caso aqui, a gente, como não é a mesma coisa que a corrente nos mesmos terminais e a tensão nos mesmos terminais, não é isso. É a tensão de um terminal influencia a corrente de outro terminal, que não tem nada a ver. Então, por isso, esse parâmetro ele se chama transcondutância, porque não é a tensão no terminal que influencia a corrente no mesmo terminal. É o ganho entre uma variação da tensão do gate e o resultado da corrente do dreno. Por isso, a transcondutância, que geralmente é chamada de GM, ela é quanto vai variar a corrente do dreno para um pequeno deslocamento na tensão do gate. Vamos relacionar isso aqui com a expressão anterior, só para a gente ficar bem claro. Isso aqui também é uma derivada, olha só, também é uma variação sobre uma variação. Só que veja que inverteu as coisas. Primeiro ponto.
a variação da tensão corresponde à variação do gate, que é o terminal de controle. Antes era a própria tensão do dreno. A corrente do dreno é a mesma coisa. Corrente do dreno, corrente do dreno. Reparem que inverteu a relação. Um era divisão de tensão por corrente, o outro agora é de corrente por tensão. Portanto, se antes em cima era dado em ohms a impedância típica de dreno, essa medida aqui embaixo é dada em Siemens. Mas ela nos facilita da seguinte forma, esse cálculo aqui de baixo da transcondutância. Ela nos diz assim, GM é tantos microampere por volt, ou tantos Siemens. Se eu tiver uma excursão, exagerando, tá? Uma excursão unitária da tensão do gate, se eu subisse em torno daquela região linear 1 volt de tensão de gate, quantos amperes teria a mais no dreno do transistor? Ou se eu diminuísse 1 volt na tensão de gate, quantos amperes diminuiria a corrente de dreno? Se a gente voltar de novo aqui, naquele circuitinho super simplificado, o GM é como se fosse dizer qual o ganho dessa corrente que ela tem nesse transistor de cima, que é aquele nosso transistor, nosso modelo que recebia o sinal que vai ser amplificado. Portanto, existe uma tensão de gate, VGS, do transistor chamado M1, que a gente viu no nosso circuito até o momento, e quanto essa tensão VGS vai influenciar na corrente de dreno desse mesmo transistor. Basicamente, se a gente voltar também a olhar esse diagrama aqui, que a gente viu desde o início, vocês já estão careca de saber, ele vai indicar quanto varia a corrente de dreno para um determinado salto entre essas curvas aqui, variando o VGS em certos valores. Então, a transcondutância ela relaciona quanto esse salto entre as curvas, que é um incremento ou de decremento do VGS, influencia na corrente de dreno. Ele é dado então em Siemens e valores típicos aí, algo tipo micro Siemens é bem comum. E nesse caso também, agora vejam que a gente está olhando para outra curva. A curva da tensão de gate para a corrente de dreno. A gente viu que o transistor só liga depois de atingir certo threshold. Então a gente está falando dele já estar na região após o threshold, porque ele já está em saturação. Esse GM ele é correspondente à inclinação dessas várias curvas que surgem com diferentes valores de W. E que quanto maior a inclinação dessa curva, indica que para o mesmo ΔV no gate, o mesmo incremento de tensão no gate que causou a atração de mais cargas para o canal dele lá embaixo, qual vai ser o incremento na corrente de dreno? Ou seja, quanto maior o GM, maior teu ganho de corrente. Exatamente. Maior essa transcondutância, o maior GM, vai atrair mais cargas para a mesma região lá e vai aumentar mais a corrente de dreno por uma pequena variação da tensão no gate. Professor, uma pergunta, tipo, não sei se, tipo, pelo que o White comentou aquela vez com nós, no transistor bipolar é muito difícil tu conseguir ter um GM constante, enquanto no NMOS nos MOS é mais fácil. Por que isso? Não tenho certeza como te responder exatamente agora. Qual o efeito mais de segunda ordem por trás disso aí? Mas o GM, ele pode ser calculado diretamente pela derivada daquelas expressões que a gente viu. Um momentinho aqui que eu vou buscar as expressões que a gente viu nas aulas anteriores. Essas aqui são as expressões que a gente viu nas aulas anteriores, tipo a equação 3 aqui, de qual a corrente de dreno em função de duas coisas, da tensão do gate, que é o que a gente está focando agora, e da tensão de dreno. Então, esqueçam aqui, supomos que o nosso transistor é bastante bom e ele funciona razoavelmente como uma boa fonte de corrente. Por enquanto, o efeito do VDS não é interessante. Mas, então, o resultado da corrente de dreno por tensão do gate daqui. Só que isso aqui é uma expressão em DC, né? Em corrente contínua. Se a gente quer descobrir o GM, a gente vai querer a derivada do ID com respeito à tensão VGS. Então, a gente vai fazer a derivada dessa expressão aqui. Muitos dos parâmetros aqui são constantes se a gente observar nessa expressão. Essa mobilidade dos elétrons muda pouco a temperatura, a capacitância do óxido não muda quase nada,
O W e L são fixados no design, a geometria, que pode variar um pouquinho aqui a tensão de threshold do transistor, talvez. Mas um resultado interessante aqui é que, pegando a derivada dessa expressão aqui, não tem diretamente uma grande influência de algum parâmetro que pode variar muito aqui. Tentando fazer esse paralelo que tu falou, Guilherme, sobre o transistor bipolar, eu sei que realmente o transistor bipolar, o HFE, o ganho de pequenos sinais dele muda bastante, com vários parâmetros diferentes. Tem uma grande variabilidade. Mas no transistor bipolar, transistor MOS, perdão, se mantiver ele com uma corrente constante, você consegue um GM razoavelmente constante ao longo da operação, ok? Mas isso é importante que a corrente de polarização média dele seja bastante constante. Desculpa que eu não Beleza. consegui esclarecer os mínimos detalhes, mas talvez faltou algum link aqui que eu não consegui fazer agora, tá bom? Talvez para a próxima aula eu consiga dar uma opinião melhor, discutir melhor esse fato aí. Esse aqui é o terceiro parâmetro que a gente vai ver na aula de hoje. Ó, nada dolorido, né? Resistência em condução, que mostra a região ômica, a resistência de dreno típica da região de saturação, que só é válida para modelagem de pequenos sinais, que é a derivada da tensão pela derivada da corrente nessa região de saturação. E agora, um outro parâmetro que não está explícito nesse gráfico, que é quanto o incremento do VGS afeta a corrente D, que a gente chama de transcondutância. Porque é como a tensão do terminal de gate influencia a corrente no terminal de dreno. Que é o grande sacada do transistor, que é um terminal de controle influenciar outro terminal de maior potência. Usando esses parâmetros, então, a gente vai modelar o transistor como uma fonte de corrente razoavelmente constante, que é Gm vezes delta VGS. Ou seja, Gm vezes uma variação da corrente vai causar uma variação na corrente nessa fonte. Isso aqui para uma análise de pequenos sinais, como ficaria modelado esse transistor. Mas por esse transistor não ser uma fonte de corrente tão ideal, a gente vai botar um resistor em paralelo, que vai causar, e essa modelagem aqui, vai resultar que essa curva aqui seja razoavelmente bem representada nessa região aqui, que é uma leve inclinação devido àquela resistência. E agora sim a gente já tem a capacidade de fazer o que eu apresentei no início da aula para vocês, que é pegar aquele nosso circuito anterior, que era um amplificador simples que tem um transistor aqui embaixo com uma tensão de gate constante, drenando sempre uma corrente constante, e representar ele como uma fonte de corrente constante. Perdão se esse valor aqui não fecha com o valor que foi simulado. Foi ilustrativo esse desenho aqui. E com uma resistência de dreno, de M2 aqui, de M1 aqui, equivalente, que corresponde àquela inclinação da curva dele. Então, se eu quiser que esse transistor de baixo opere muito bem como uma fonte de corrente, eu posso aumentar bastante o L dele. Opa, já tinha isso, já tinha um L 5 micro aqui antes. Ele vai operar como uma fonte de corrente razoavelmente boa aqui embaixo. E esse transistor de cima, se eu não injetar nenhum sinal alternado nele, ele também vai ser uma fonte de corrente, com uma corrente aproximadamente constante. E no equilíbrio, num valor, numa situação ideal, de bem polarizado, essa fonte de corrente em cima injeta a mesma corrente que drena pela fonte de baixo. E a tensão de saída vai ficar bem no centro, aproximadamente metade da alimentação, idealmente. Se eu estiver injetando a mesma corrente que está sendo drenada. Então eu vou abrir esse circuito simulado aqui, que é, olha só, é uma modelagem de pequenos sinais da operação desse transistor aqui, desse circuito amplificador. Primeiro, desprezando o fato de que ele é um amplificador e que a fonte de corrente de cima representa um transistor MOS. Se eu simplesmente observar assim, a corrente drenada em cima e embaixo, e observar o sinal de saída, 2,5 volts, porque eu estou injetando no mesmo nó e drenando a mesma corrente daquele nó. O que acontece se eu aumentar um pouquinho a corrente injetada pelo transistor de cima? Antes de simular, eu quero saber a resposta de vocês. O que vai acontecer com o quê? Se eu aumentar a corrente injetada no nó de saída, pelo transistor de cima, o que vai acontecer? Aumentar a tensão de saída. Opinião dos universitários, Adrian e Conrado? Não. Sim, claro. Sim? Vai aumentar a tensão. Razoável? Conrado? Sim. Ok, acredito em vocês. Vamos executar a simulação aqui então agora e ver o que aconteceu. 2,55 volts, de fato, aumentou a tensão de saída. Uma conclusão interessante, um ponto importante a saber sobre isso aqui.
Se eu diminuir a corrente injetada, então, vamos botar aqui 4,9 microamperes, é de se pensar que vai reduzir a tensão de saída, 2,45 volts, que faz sentido para mim também. Porque qualquer desbalanço entre as correntes injetadas desse nó aqui vão fazer com que esses resistores de cima e de baixo drenem um pouco mais de corrente. Se eu for adicionar aqui um outro plano de plotagem e adicionar as correntes dele, eles vão ter que absorver correntes levemente diferentes para compensar o fato de que todas as correntes injetadas na nossa saída fiquem iguais. Então veja só, se essa corrente de corrente injeta menos corrente, 4,9 micro, esse resistor vai ter que injetar um pouquinho mais de corrente no nó para que o balanço entre drenar 5 micro por essa fonte e a corrente drenada por esse resistor, numa modelagem de pequenos sinais, siga aproximadamente constante. Então o que a gente viu aqui, uma pequena redução na corrente de I1, que corresponde à corrente drenada por N1, o resistor de dreno 1 começou a injetar um pouquinho mais de corrente, e o resistor de dreno 2, que está em vermelho aqui embaixo, passou a absorver um pouco menos de corrente, porque afinal a tensão na nossa saída baixou, 2,45 volts em relação a 2,5 volts que era antes. Mas bom, então eu posso pegar essa fonte aqui e fazer uma coisa um pouquinho mais legal nela. Posso botar um seno nela aqui. Vou botar um seno que vai entre 0 e... Perdão. Que vai entre... uma média de 5 microamperes e às vezes ele vai para cima, às vezes ele vai para baixo, 1 microampere a 1 kHz. Só para a gente ver um sinalzinho modulado aqui. Beleza. Então agora a gente já tem uma amplificação. Uma pequena variação na corrente de I1, que está representado no gráfico de cima que eu vou botar aqui. O resultado da corrente de dreno do transistor de cima vai ocasionar uma variação na tensão de saída e que em determinado momento ela chegou a mais 1 volt, em determinado momento a tensão de saída baixou 1 volt em relação... Desculpe, mais 0,5 volts e menos 0,5 volts, devido a esse desbalanço causado entre a fonte de cima e a fonte de baixo. O que acontece agora se a resistência de dreno fosse menor? O que vocês diriam para mim? Vamos facilitar a nossa análise, vamos reduzir a resistência de dreno do transistor de cima e de baixo. O que deve acontecer aqui, na opinião de vocês? Vejam bem, uma resistência de dreno menor, eu acabei de reduzir aqui uma ordem de 10 a resistência de dreno, faz com que represente transistores que são menos ideais, são fontes de corrente ruins, são fontes de corrente piores. Quanto menor a resistência de dreno, pior a fonte de corrente, exatamente porque se a gente cair nesse diagrama aqui, uma menor resistência significa que tem uma inclinação maior essas curvas aqui, na região de saturação. Eles deixam de ser uma curva quase horizontal, representando uma fonte de corrente ideal, e ficam essa inclinação. O que vocês esperam com transistores menos ideais nesse circuito? Vai aumentar ou diminuir o ganho? Com o que menos 10 fonte de correntes? Isso. Se eu diminuir o resistor de dreno de cima e de baixo, eu estou fazendo com que esses transistores aqui, que estão remodelados pela essa fonte de corrente, esse resistor de cima, essa fonte de corrente, esse resistor de baixo, sejam menos ideais. Significa aquela inclinação das curvas daquele diagrama, ela vai ser maior. Vai deixar de ser tão horizontal. A intuição de vocês analisando o circuito, o que vai acontecer aqui? Vai aumentar a resistência. Vai aumentar a resistência e vai aumentar o ganho de tensão. Mas eu diminuí a resistência. Eu disse que eu tornei as fontes de corrente menos ideais. Foi isso que eu acabei de fazer aqui. Eu meti nesse parâmetro e reduzi o valor dessa resistência. Vai aumentar a corrente, tá. Mas tipo, mas o ganho vai se manter o mesmo naquela região ali da saturação, né? Ele só vai mudar o eixo, ele vai ficar menos horizontal. Perfeito, o eixo ficou menos horizontal, isso aí. Só que ele vai mudar o ganho. Eu acho que vai mudar o ganho. É a minha intuição. Olha só. Antes eu tinha
dois resistores de 1 megaohm. Agora eu baixei para dois resistores de 100 kΩ. Essa diferença entre a corrente injetada no nó de saída e drenada no nó de saída pelos dois transistores, ela tem que ser absorvida por esses resistores. No primeiro cálculo, a gente injetou 0,1 microampere a mais e depois 0,1 microampere a menos, né? E a gente viu a tensão de saída subir um pouco e descer um pouco. Agora, se eu for injetar o mesmo 0,1 microampere a mais no nó, vai subir mais ou menos a tensão do nó de saída? Lá na análise de pequenos sinais, e se a gente for olhar o equivalente Thevenin disso aqui, esses dois resistores aqui poderiam ser substituídos por um resistor da metade do valor deles, porque estão em paralelo, em série com uma fonte de tensão que dá a metade da tensão de alimentação. Sim. Ok? Substituindo isso aqui pelo equivalente disso aqui. Dois resistores em paralelo, da metade da resistência, que estão em série com uma fonte de tensão de metade da alimentação. Um desbalanço de 1 microampere que eu forneça mais nesse nó, ou que eu drene mais nesse nó, vai causar uma maior ou menor amplitude de variação da tensão de saída com relação a esse Menor, eu resistor? acho. Oi? Menor? Exatamente. Se esse resistor é menor, essa mesma desbalanço de corrente que eu estou fornecendo vai causar uma variação menor da tensão de saída. E agora, finalmente, eu vou parar de sonegar a informação e vou rodar a simulação para vocês verem o efeito. Eu estou injetando e subtraindo nessa forma de onda. Em um momento eu injeto 1 microampere a mais do que a fonte de baixo, e em outro momento eu dreno 1 microampere a mais. Acabei de rodar a simulação. Observem que aqui Então em vai cima... aumentar a tensão da saída, né, ou não? Antes tinha uma amplitude em que quando eu injetava 1 microampere a mais, eu tinha 0,5 volts a mais. Agora, com o mesmo 1 microampere a mais, eu só tenho 0,05 volts a mais. Por quê? Afinal, eu diminui numa ordem de 10 vezes dessa resistência aqui de dreno. Eu peguei transistores que são fontes de corrente horríveis agora e estou modelando eles aqui. E no momento que eu drenar 1 microampere a menos, eu estou injetando menos corrente em cima do que eu estou drenando embaixo. Aqui segue sendo 5 microamperes da corrente drenada o tempo todo. Reduziu em 0,05 volts a tensão de saída. Eu vou dar um passo atrás. Olha só, isso aqui, os transistores são fontes de corrente ruins. Agora eu vou voltar para 10 a 6, ou seja, resistores de 1 megaohm de volta, como era a situação anterior. Rodei a mesma simulação, vejam bem. Resistores maiores de dreno causam uma maior variação, vejam só, em relação à média aqui. Menos 0,5 volts e mais 0,5 volts por mesma diferença de corrente injetada naquele nó. Eu preciso que todo mundo entenda com a modelagem que isso realmente acontece. Então a gente vai querer sempre alguns que tem mais resistência de dreno, é isso? Perfeito. Se eu quiser aumentar o ganho, eu vou querer que tenha maior resistência do dreno. Porque com pequena variação na corrente que o dreno está fornecendo, vai aumentar muito mais a excursão do sinal. Isso é um ponto interessante. Entenderam como está sendo modelado o efeito daquela inclinação da curva por esse resistor? E o que eu simulei aqui por meio dessa forma de onda na corrente de 1 é o efeito da tensão no VGS do transistor de cima está influenciando na corrente de dreno do transistor de cima. Basicamente, esse parâmetro de cima aqui é a resistência de dreno de pequenos sinais, essa que a gente viu, um dos parâmetros, e esse ganho entre VGS e I vai representar o GM, implicitamente aqui. Voltemos ao nosso circuito simulado, então, que é um circuito real, um amplificador real aqui. Nesse caso, o transistor de cima é a fonte de corrente de cima, que naturalmente tem uma determinada impedância de dreno, e o transistor de baixo é uma fonte de corrente que é uma corrente constante o tempo todo. Nesse nosso caso aqui, na simulação, a gente bota pulsos que têm uma amplitude de verticalmente aqui 1 microvolt, para mais ou para menos a tensão de entrada. Vejam bem, a tensão de entrada dele.
Esse mais ou menos 1 microvolt causa uma pequena variação na corrente do dreno, desse transistor M1 de cima. E vamos ver de quanto é essa variação. A variação na corrente de dreno dele é só de 33 nanoamperes. Quer dizer, ele injeta mais ou menos 33 nanoamperes, ou nesse caso aqui, um pulso positivo ele injeta 33 nanoamperes a mais do que um pulso em 3 volts exatamente. Essa variação aqui. Causa essa variação aqui na corrente. A relação entre elas é o GM, que é quanto variou a corrente no dreno para a mesma variação na tensão da entrada. Está aqui representado o parâmetro GM. E o parâmetro impedância de dreno, que é aquele resistor que no modelo está em paralelo aqui, que mostra que ele não é ideal, está implícito daquelas curvas que a gente viu de polarização. Mas que esse 33 nanoamperes de diferença, ao serem injetados no nó de saída, por existir aqui embaixo um transistor M2 que também tem uma resistência de dreno não ideal, né? Esse desbalanço da corrente injetada em cima e drenada embaixo, correntes diferentes, vão causar uma variação na tensão de saída de 209 milivolts. Vejam bem, uma excursão de 1 milivolt, perdão, eu olhei errado esse valor antes, mas uma excursão de 1 milivolt na tensão da entrada, que é a diferença entre os pulsos mais alto e mais baixo, isso corresponde a 1 milivolts, 999,9 microvolts, causou uma variação de 33 nanoamperes na corrente injetada, que a gente vê aqui no meio, portanto, GM é esse ganho, variação de corrente por variação de tensão na entrada, e ao ser aplicado nesse paralelo entre os impedâncias de dreno de M1 e de M2, causou então uma variação de 209 milivolts. No geral, o ganho total, que é quanto variou a entrada para quanto variou a tensão de saída, deu 209, então, que é 209 milivolts dividido por 1 milivolt. Mas lembre-se que passa por esse passo intermediário, que é quanto foi convertido a tensão de gate em variação na corrente de dreno. Eu estou olhando só um pulso bem pequeno, exatamente para garantir que os transistores seguem operando bem razoavelmente dentro dessa região de saturação aqui, ó. Eu não quero botar um sinal muito grande que faça ele cair fora da região de saturação. Ok, o que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar. Para aumentar o meu ganho, nem sempre eu quero aumentar o ganho, mas geralmente a gente olha nesse sentido. Eu poderia tanto aumentar o GM desse transistor, para causar uma maior variação na corrente de dreno, para uma mesma variação de tensão de gate, né? Perfeito, eu quero esse transistor muito grande. Eu poderia fazer um transistor enorme aqui. 2000. Poderia fazer um transistor de 2000 por 8. Seria um transistor enorme, tem um GM enorme. Ótimo isso? O que vocês acham? A princípio, sim, se é ganho que tu quer, é sempre bom, né? Tá, mas olha só, esse aqui só vai influenciar o GM, né? Eu quero um GM maior, para ter um maior ganho entre tensão e corrente. Ele vai ter um pico de corrente mais alto, né? Vai, mas nós só estamos falando em trabalhar em pequenas excursões aí, né? São dezenas de microamperes a mais, dezenas de microamperes para menos. Nesse caminho. Mas o que eu falei sobre a resistência de dreno que vocês não me ouviram aqui? Ou me ouviram e ainda não fizeram a ligação das coisas? A resistência de dreno equivalente, ela diminui com o aumento do W. E aí, como é que fica? Tu tem que pegar e procurar uma média que vai sempre dar o melhor resultado possível. Ok, olha só, cuidado, existem compromissos. Eu aumentei o W desse transistor, só que eu diminuí a resistência de dreno. Então, não sei se vai aumentar o W vai aumentar o ganho de tensão na saída, porque afinal, uma resistência menor, mesmo que a variação decorrente causada do dreno seja maior, pode ser que não resulte uma variação de tensão maior como eu queria. Isso é bem razoável. E, mais uma coisa, aumentar o W, a área de transistor M1, aumenta um monte a capacitância parasita do gate, que vai influenciar efeitos dinâmicos mais tarde. A mesma coisa eu posso olhar no transistor de baixo, mas agora não olhando em relação ao ganho. Eu poderia querer aumentar simplesmente a resistência em condução dessa fonte de baixo,
que é uma fonte de tensão constante, e aumentando a resistência em condução dela, o paralelo dessas duas resistências de cima e de baixo pode melhorar o ganho. Então não adianta eu querer aumentar muito a resistência de dreno do transistor de cima também, se a de baixo em paralelo vai predominar. Então existe sempre um compromisso entre garantir que todas as resistências de dreno ligadas a um determinado nó sejam balanceadas aí, tenham valores próximos, porque não adianta eu ter uma delas que seja giga-ohms e a outra que seja centenas de ohms só. Como elas estão em paralelo, na análise de pequenos sinais, vai predominar a menor resistência. Outra coisa, então, nós caímos aqui no modelo simplificado e entendemos como funciona esse nosso amplificador que a gente viu na outra aula. O efeito do GM, então, é o ganho entre a tensão da entrada e a corrente de dreno do transistor amplificador. E o efeito da resistência de dreno é que as duas estão em paralelo na análise de pequenos sinais e tem que existir um balanço aí, que todos os transistores ligados àquele nó têm uma resistência razoavelmente altas. Esses circuitos que a gente está simulando, eles estão todos disponíveis aqui nesse arquivo que está disponível na página principal do Moodle. Mas existe outro recurso ainda. Se a gente olhar, a gente tem um circuito muito parecido com o anterior aqui, novamente, que é, em vez de eu aumentar enormemente o W, enormemente o L dos transistores, para aumentar o GM ou para aumentar a resistência de dreno, existe a possibilidade de eu empilhar um transistor em cima do outro. Vamos analisando com calma aqui. Isso aqui é um recurso de circuito, em que a gente modifica a topologia do circuito para melhorar os parâmetros observados. Observando esse novo circuito aqui, que é uma evolução do circuito anterior, olha como ele está interessante. Eu tenho aqui embaixo também o mesmo esquema de uma corrente de referência, um espelho de corrente, que vai copiar a corrente de referência, porque os transistores são iguais, M1 e M2. Esse M2 vai passar para outro espelho de corrente aqui em cima. Então, M4 e M5 vão ter a mesma corrente também, porque eles também têm o mesmo tamanho. Basicamente, a corrente aqui, I1, é copiada para esse braço aqui no centro, que está nessa linha dreno M2, e ela é novamente copiada para M5. Então, o transistor de cima aqui vai funcionar como uma fonte de corrente constante. Eu vou desenhar uma fonte bem grande aqui. E o transistor de baixo, que agora também vai ser construído por dois transistores, na verdade. O de cima também é construído por dois transistores. Vai funcionar como outra grande fonte de corrente, só que essa grande fonte de corrente tem a corrente controlada pelo sinal de gate do transistor de baixo aqui, que é um pequeno sinal. A diferença do circuito anterior que a gente tem do atual é que o anterior era a fonte de corrente P, que a gente controlava a tensão do gate para variar a corrente, e agora é a do N, mas eles são exatamente análogos, porque o transistor P lá em cima vai continuar como uma grande fonte de corrente, o de baixo vai ser com outra grande fonte de corrente, injetando injetando correntes diferentes no nó de saída, dependendo da resistência de dreno observada de cada um deles, a gente vai ter diferentes ganhos de tensão. Então, por esses balanços de correntes, ora pode ser drenada uma corrente maior ou menor daquele nó. O que fazem esses transistores a mais que eu botei aqui? Eu chamei aqui de MCAScode 2 e MCAScode 1. O papel desses transistores que são em série com, vamos dizer, os principais aqui. Existe MCAScode 1 e MCAScode 2. E o papel de M5 aqui em cima, essa é uma fonte de corrente constante. Tanto que ele está ligado a um espelho de corrente aqui. Isso aqui é uma fonte de corrente constante, simplesmente uma corrente de polarização. Que a gente consegue derivar os parâmetros aqui, olhando que 1 microampere foi copiado para o outro nó e foi copiado para ele também, então é 1 microampere. Essa corrente de polarização. M3, que está aqui embaixo, é o transistor que eu chamei antes de amplificador. Porque ele vai pegar um pequeno sinal na forma de tensão, no seu gate, e vai transformar numa pequena variação na corrente de dreno que ele fornece ali. Por meio da adição desses dois transistores, MCAScode 2 e MCAScode 1, respectivamente, o MCAScode 2, quando é polarizado com uma tensão de gate constante, em relação à tensão de cima, da alimentação positiva aqui, ele
podemos usar uma expressão bem simples assim, ele blinda o transistor M5, mantendo a tensão de dreno dele razoavelmente constante o tempo todo. Vejam bem, quando o transistor M-Cascode 2, que é um transistor P, é posto em série com outro transistor P, com uma tensão de gate de cascode aqui constante, vejam, é uma polarização constante, não tem sinal injetado nenhum aqui, é simplesmente um valor constante, ele vai fazer com que variações no nó de saída, elas não apareçam no dreno do transistor M5 lá em cima, que é a fonte de corrente. Se a tensão de dreno do transistor M5 fica praticamente constante, não tem quase efeito a resistência de dreno do M5. Ele vai operar quase sempre no mesmo ponto. Então, o efeito dessa conexão cascode de M-Cascode 2 é, efetivamente, fazer com que a resistência de dreno do M5 seja multiplicada por um fator enorme aí. E quando a gente observar esse nó aqui, saída, e olhar o que uma variação de tensão na saída causa na corrente de dreno do M5, vai ser praticamente nula. Então, essa conexão em cascode, ela aumenta um fator muito grande aí, uma multiplicação, a resistência de dreno percebida no nó de saída quando se analisa a parte de cima. Então, eu posso dizer que essa conexão aqui, ela tem característica de um transistor com uma resistência de dreno muito maior. E da mesma forma, olhando aqui embaixo, de forma análoga, o transistor M3 ele não tem tanta preocupação com a resistência de dreno, porque afinal, esse transistor M-Cascode 1, que também é um transistor tipo NMOS, também está polarizado com uma tensão constante em relação à referência aqui de baixo. Ele também vai blindar o dreno de M3 de receber todas as variações de tensão na saída. Então também a resistência de dreno do M3 vai ser multiplicada por um fator grande e vai aumentar. Eu fiz explicitamente aqui a conexão em cascode nos dois nós, porque se eu aumentar muito, vai para casa dos gigaohms aqui, as impedâncias de cima e de baixo, só faz sentido eu aumentar as duas simultaneamente. Se eu aumentar só uma delas, não vai ter efeito, porque elas estão em paralelo. Então esse arranjo de cima é como se fosse um grande transistor mais ideal, e esse arranjo de baixo é como se fosse um grande transistor mais ideal também. E eu vou abrir aqui a simulação desse circuito aqui, que é o que a gente está vendo agora, que se chama conexão cascode, então, um transistor P em cima e o transistor N embaixo. Para eu conseguir observar essa impedância percebida do dreno dos transistores, o que eu fiz aqui? Uma análise simples, eu botei uma fonte de tensão aqui na saída. Uma fonte de tensão V3. E eu excursionei a tensão de V3 de 0 a 5 volts, que é a máxima tensão de alimentação. Cuidado, isso aqui não é diretamente aquela curva de tensão VDS de nenhum transistor, ok? Mas é uma análise bem parecida. Vejam bem, eu vou excluir a linha azul aqui para nos limpar um pouco a visualização no gráfico. Professor, resumindo então, tipo, se tu coloca um W muito grande, vai alterar muito pouco ali na tensão de saída, né? Por causa que tem uma diminuição da resistência. Que eu me perdi um pouco já. Ok, olha só. A gente olhou anteriormente os efeitos sobre um transistor só, do W e do L, né? Só que não adiantaria Exato. não adiantaria eu aumentar o infinito o L, aumentar o infinito o W, não teria uma grande solução. Uma solução é, em vez de botar um transistor só em cima e um transistor só embaixo, eu botar em série mais um, com uma conexão chamada cascode, para potencializar e aumentar as resistências percebidas de dreno. Entendi. É uma opção de topologia de circuito que compensa o fato de ser pouco ideal aqueles transistores, aquelas fontes de corrente geradas lá. Vocês lembram aquela primeira análise da aula anterior, na qual eu mostrei como é que funcionaria um transistor com fonte de corrente em vermelho aqui em série com outro transistor amplificador, que é esse das linhas em azul, em que, como eles estão em série e a soma das tensões de dreno dá 5 volts constante,
quando a tensão de dreno de um aumenta, que as linhas em azul aumenta para a direita, a tensão de dreno do outro, em vermelho, diminui. E eles operam bem aqui no centro, ó, no cruzamento entre as duas linhas. O que a gente observa mais ou menos nesse gráfico, quando eu fixei a tensão de saída aqui, ó, é exatamente isso. Se eu botar em 0 volts, a tensão de dreno de baixo ela é 0, mas a tensão de dreno do de cima aqui, ela é 5 volts. Então, em 0 volts, a tensão de dreno de cima é 5 volts, porque é 5 volts menos 0, que corresponde a essa linha vermelha, M6 aqui. Quando eu adicionei aqui a corrente de dreno de Cascode 2, que é o que está aqui em cima, e a corrente de dreno de Cascode 1, aqui embaixo, e na horizontal eu tenho essa variação que eu causei na tensão de saída, tem esses dois extremos. Quando a tensão de saída é 0 volts, a tensão de dreno embaixo é 0. A de cima é máxima. Significa que quando está em 0 volts, o transistor M-Cascode 2 está operando muito bem dentro da região de saturação, tranquilamente. Mas o transistor de baixo está praticamente na região ômica, está desligado, quase. No extremo oposto, quando eu botei 5 volts no lado de saída, 5 volts causa 0 volts na tensão de dreno no transistor de cima. Esse transistor de cima caiu na região ômica lá, deixou ele estar em saturação. Mas o transistor de baixo tem 5 volts na tensão de dreno, porque está referido à terra aqui, saída e referência embaixo. Então o transistor de baixo está operando muito bem, está muito bem saturado, que a gente percebe porque a linha azul está bem horizontal aqui em cima, que é a corrente de dreno do Cascode 1. E o que acontece no meio do caminho? No meio do caminho, os dois estão operando na região de saturação. Eu vou dar um zoom no gráfico para a gente conseguir perceber qualquer variação aqui. Porque no meio eles são razoavelmente bem constante a corrente que um está injetando e que o outro está injetando é praticamente constante, praticamente igual. E a gente pode pegar aqui nessa faixa do meio, então, e calcular aquelas impedâncias percebidas do dreno por meio do mesmo cálculo que a gente já fez antes lá. Eu vou pegar e botar os dois cursores em cima de M-Cascode 1, que é o transistor de baixo, e observando a variação da tensão do dreno e a variação da corrente dele, a gente tem aqui que para 2,78 volts de excursão, eu já vou botando isso aqui na nossa calculadora, 2,78 volts de excursão, a variação vertical aqui foi de 1,1 nanoamperes, dividido por 1,1. Nano. Então, volts no numerador e nanoamperes no denominador. Se tem um nano no denominador, vai gerar giga-ohms como resultado. Então, a impedância percebida de dreno de Cascode 1 aqui embaixo é 2,52 giga-ohms. 2.527 mega-ohms. Quer dizer que agora, para qualquer pequena variação de corrente que algum dos transistores injetar naquele nó ali, a variação de tensão vai ser bem grande. Da mesma forma, eu posso fazer o cálculo mudando o meu cursor aqui para Cascode 2. Cascode 2 também tem uma excursão horizontal de 2,78 volts, dividido pela variação na corrente que o Cascode 2 permitiu, e aí ela é muito menor ainda. A gente percebe que a linha verde é mais horizontal ainda. 126 picoamperes, ou 0,126 nanoamperes. 22 giga-ohms é o resultado da impedância de dreno percebida aqui em cima contra o outro valor que era ali 22 giga-ohms aqui embaixo. Deixa eu lembrar o outro valor calculado. 2,78 dividido por... A gente acabou de calcular, eu já esqueci. 1,1. 2,5 giga-ohms percebido para baixo. Esse é todo o efeito desses transistores em série, com cada um dos transistores embaixo o amplificador e em cima a fonte de corrente. E a gente está trabalhando na casa de giga-ohms, né? Quer dizer que qualquer variação pequenininha de 1 nanoampere já vai causar uma amplificação grande. E é exatamente esse ponto que a gente chega,
que o projeto dos amplificadores ele está muito baseado em fazer cada vez impedâncias mais altas vistas de dreno num nó, para que com pequenas excursões de tensão no gate de um transistor cause uma pequena excursão decorrente naquele nó, aumentando muito e sim a excursão de tensão da saída. É assim que se atingem altos ganhos de transistores. Então, é um dos recursos aumentar a impedância de dreno artificialmente por meio de uma topologia de circuito. A gente vai encerrar por aqui, porque eu vou entrar em amplificador diferencial e portas lógicas na próxima aula. Não vale a pena a gente ingressar no novo assunto aqui exatamente agora. Mas é muito importante que dessa aula fique essa percepção que a gente está modelando esses transistores como fontes de corrente, esses parâmetros que a gente viu, principalmente em resistência de dreno, em saturação e GM, são o que decidem, o que determinam os ganhos da amplificação. E basicamente a amplificação é conseguida por meio dessa transcondutância que transforma o sinal de tensão num sinal de corrente, numa variação de corrente. E quando eu aplicar essa mesma variação de corrente num nó de altíssima impedância, eu vou causar uma grande excursão de tensão. Eu vou pular o assunto de amplificadores diferenciais que a gente vai voltar na próxima aula, mas eu vou ver rapidamente aqui com vocês um circuito de um amplificador operacional comercial e que ele tem algumas limitações que eu anotei aqui que são exatamente relacionadas com os parâmetros que a gente viu até agora. E o principal que a gente viu até agora aqui, que é as excursões dos sinais de tensão de entrada, que está lá em Absolute Maximum Rating desse amplificador operacional. E se a gente observar, a excursão da tensão de entrada do modo comum desses amplificadores, ela pode ir desde tensão negativa menos 0,5 volt até tensão positiva mais 0,5 volts. Nessas condições aqui, são as condições em que vai ser possível manter os transistores da entrada operando na região de saturação deles. Todas essas contribuições e essas máximos de excursão de tensão, eles são todos relacionados com garantir que nessas faixas todos os transistores estejam operando bem saturados aqui. Ó. Eles são projetados para ficar na maior faixa possível de excursão, tanto os transistores tipo P quanto os transistores tipo N, a gente vai ver em transistor diferencial que eles correspondem, operando bem saturados. E enquanto estiverem operando bem saturados, eles vão ter esse alto ganho, porque eles vão manter ao mesmo tempo uma impedância visto de dreno bastante alta, e também o GM, que é a transcondutância dos amplificadores, mantida alta. E uma pequena questão que a gente vai voltar a abordar na próxima aula, quando estudar especificamente amplificadores diferenciais, é algo que se chama offset de saída. O offset de saída é o resultado de pequenos descasamentos entre transistores dentro do circuito. E pequenos descasamentos durante a fabricação, devido àqueles processos de variabilidade de processos de fotolitografia, de fusão, dopagem. Em alguns transistores, inclusive, eles têm portas aqui, ó, em que se consegue conectar um potenciômetro externamente para compensar esse pequeno descasamento e ajustar levemente essa tensão para que quando a diferença de tensão na entrada seja zero, realmente a tensão na saída seja zero também. E a gente vai voltar a abordar tudo isso aqui novamente quando a gente tiver amplificadores diferenciais de fato. Eu peço que vocês realizem uma pequena tarefa agora, que vai ser uma retomada, um estudo dirigido aqui ao conteúdo da aula de hoje. Está aqui como tarefa 7. E que eu vou pedir para vocês repetirem, primeiramente, esse procedimento de obter a resistência em condução do transistor como interruptor, que é naquela região ômica. Refaçam esse cálculo e vejam comigo se bate o valor. Vocês podem pegar qualquer um dos circuitos que a gente tenha simulado aí, com qualquer relação de W e L, mas eu quero que vocês testem especificamente aqui, ó, com um W de 120 micro e com L de 1,2 micro. Vocês podem pegar qualquer um daqueles circuitos lá, inclusive aquele circuito que a gente simulou aqui em aula, que a gente viu na atividade anterior,
que era de caracterização do transistor, que é o mais simples possível. Eu quero que vocês façam esse procedimento de calcular a resistência na região ômica e a impedância percebida do dreno. E me expliquem essa relação, nas suas palavras, de como é possível aumentar ou como se define o ganho de um amplificador seguindo essa lógica. Quais são os parâmetros que influenciam, que a gente viu aqui na aula, quais deles influenciam na definição do ganho e como influenciam W e L nesse projeto, nessa análise desse circuito. Não vou pedir para vocês projetarem o circuito, não vou pedir para vocês simularem o circuito amplificador ou definirem isso. Eu só quero que vocês me expliquem, em suma, o que vocês conseguiram pegar na aula de hoje até agora e como essa relação dos parâmetros GM e impedância percebida do dreno se manifestaram aqui. Tá bom, Vai dar pessoal? uma folha de escrita quase, então. Talvez menos que uma folha, é isso aí. Eu peço que vocês simulem e façam as medidas em cima e na de baixo vocês me expliquem esse procedimento aqui. A partir dessa explicação eu posso fazer um diagnóstico de como avançou, ou quão bem ou quão mal avançou a aula. E na próxima aula a gente toca a ficha e vamos para portas lógicas já. O próximo assunto a Como gente que vai... tá? Qual que é o nome daquele arquivo que tu simulou primeiro, que tinha só 2 transistores que tu tava usando com uma tensão de saída? Teste de caracterização de transistores. Eu só excluí o transistor PMOS aqui. Ok? Não, Esse aqui é aquela o que que tinha foi dois, um usado... transistor em cima e um embaixo. E a saída em V. É o amplificador simples. É esse aqui. Esse ali dá pra fazer também com esse, né? Ou é um pouco Ah, mais difícil? também dá, mas olha só. Esse aqui não tem um controle explícito da tensão de saída por uma fonte para conseguir traçar aquele diagrama. Ah, tá, beleza. E É essas tipo ali medidas no, aqui, ó, no- olha só, elas são tomadas quando eu controlo explicitamente a tensão de dreno, que eu excursiono ela numa faixa, e eu observo a corrente de dreno resultante. Pera aí, tipo assim, ali nesse aqui, então, eu vou ter que colocar um. Ali na V2, eu vou ter que colocar uma tensão maior, né? Pra ele estar em saturação, né? Pra fazer isso ou não. Sim, é exatamente isso aí. Nessa região aqui, tem uma tensão alta o suficiente para ele estar em saturação, né? Então Correto. aqui a gente calcula a resistência do dreno em saturação. Delta é Beleza, ele V tem que sobre delta calcular. I. É isso que tu quer fazer, né? Tipo, tem que calcular essa V de dreno, né? Isso aí. Beleza, não precisa da ômica, então. Sim, é o segundo passo que eu pedi para calcular. Desculpe, o primeiro passo, na verdade, que eu pedi para calcular também como interruptor com tensão de dreno baixa, que é aquela região ômica. Daí eu calculo a ômega mais ou menos na ômica, ou não importa. É a diferença entre elas, né? A maré tá quase. A Eu ômica calculo um. calcula nessa Eu região. calculo uma. Mas, tipo, eu tenho que calcular uma variação, né? Na ômica, como ela É. começa em zero, tu não precisa usar a variação, porque a variação vai ser sempre em relação a zero, né? Ah, daí eu pego ali no finalzinho da curva também, daí, né? É essa região Ou aqui. não precisa. Essa região aqui, a ômica. E Tá, essa aqui mas eu ele preciso. só calculou por variações mesmo, na região de saturação. Tá, mas eu pego. Tipo, a ômega eu posso pegar na ômega em qualquer ponto dela, e zero. Ou eu pego no finalzinho e zero. Porque Pode depende, né? ser Tipo, ali. 0,5 ohms, 0,3 ohms ou algo assim. Beleza. Mas, desculpa, 0,5 volts aqui, nessa faixa. 0,5 volts, 0,3 volts, algo assim. Seja abaixo de 1 volt. Que seja antes dessa mudança de comportamento aqui, dessa região em que ele para de sair fora da região ômica e entra na saturação. Beleza, beleza. Daí eu vou fazer uma variação ali pra zero. Tipo, vai dar tipo 0,3 volts menos zero sobre 1 miliampere sobre menos zero, né? Isso aí. É, bem dizendo. Bem dizer, nessa região Beleza, aqui, nessa região ômica, como ela começa em zero, então não precisa fazer variação. Mas se tu aplicar o conceito de variação, vai funcionar igual. beleza, beleza. Valeu. Bom, isso aqui é uma retomada do que a gente fez em aula hoje, como obter esses parâmetros, e a gente vai seguir um pouco mais nessas topologias de circuito e análise de circuitos a partir da próxima aula. Beleza, pessoal? Bem para Beleza. começar uma segunda-feira? Uma sexta-feira? Semana confusa. Segunda-feira.